Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro Rodrigues, sou advogado especialista em concursos públicos. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui, caseirão mesmo, não vou nem chamar de caseirão, vou chamar de natural, tá? Bem natural, sem corte, sem nada, sem edição, enfim. A única coisa que eu vou fazer é compartilhar na tela dois documentos aqui com vocês, tá? Como vocês podem ver, tô bem ruim, né? Tô com a voz bem embargada aqui, passei o final de semana bem ruim, quase sem voz. O que me fez recuperar a voz foi eu ter dado uma aula a tarde toda num curso preparatório, que eu sou professor também, mas mesmo assim tá desse jeito, qualquer momento pode falhar. Peço desculpas, a dúvida que eu quero tirar aqui hoje é com o pessoal da acuidade visual, né? O assunto que eu quero debater aqui é exatamente com o pessoal da acuidade visual, que é um pessoal que já está me cobrando mensagens aí faz bastante tempo, tem pelo menos umas 2 semanas ali, né? E a última semana, cara, eu tava muito, mas muito enroscado com as questões da Polícia Militar do Paraná, né? As questões objetivas, entrando com ações judiciais para anular questões objetivas. Hoje nós começamos a inserir os processos no sistema, fechei alguns contratos, né? Algumas questões ali que agora nós vamos tentar, já estamos tentando anular na via judicial. E assim, trabalhei bastante na última semana na elaboração da fundamentação para a anulação dessas questões, tá? Vários de vocês acredito que me consultou, né? Vários me consultaram, né? É, e aí, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre anulação de questões, só me chamar. Mas o assunto aqui é sobre a acuidade visual, né? Que é um tema extremamente importante, um tema extremamente relevante e que alguns de vocês aí me mandaram mensagem tirando dúvidas, tá? Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. No último concurso da Polícia Militar, eu fui um dos advogados que mais atuei, assim, se for contar todas as etapas. Atuei muito, eu acho que muito mesmo na fase objetiva, também na prova discursiva, teve prova discursiva lá, não lembro agora. Fase médica e fase de investigação social. Tem muitos policiais aí hoje atuando já com sentenças transitadas em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, foi finalizado de vez, muitos policiais atuando e que haviam sido eliminados na fase de investigação social. Enfim, eu fui um dos advogados que mais atuou no último concurso. E especificamente na fase médica, eu tive também muita experiência, muita atuação. Infelizmente, não só eu, como vários advogados, em muitas ações que entraram, tiveram felizmente, né? Muitas ações ajuizadas foram procedentes e muitas ações ajuizadas foram improcedentes. Então, essa é a primeira informação que você precisa ter em relação ao tema acuidade visual, tá? Em relação às previsões, né, de acuidade visual, as exigências ali que constam no edital do teu concurso de agora. Essa é a primeira observação que você tem que ter acesso, que não há unanimidade no Poder Judiciário, tá? Uma boa parte do Judiciário entende que deve prevalecer as regras do edital, ou seja, o princípio da vinculação do edital. Então, se o edital vai lá e exige de você que você atinja determinada medida ali da acuidade visual e com o uso da correção, né? Com o uso de óculos, perdão, sem o uso de correção, sem o uso de óculos, desculpa aí, pessoal, tá tarde aqui já, cansadão, apesar de ser segunda-feira ainda, né? Mas sem o uso de correção, é o que é o que o edital exige. Para boa parte dos juízes, se o edital exige isso, deve ser cumprido. Isso é legítimo, deve ser observado e deve ser cumprido pelo candidato. Já a outra boa parte dos juízes, então, né, tanto ações minhas quanto ações de outros advogados que atingiram a esses juízes já entenderam que exigir isso, exigir que o exame de acuidade visual seja feito sem o uso de correção, se quando você for policial militar, você vai usar normalmente seu óculos, você vai usar normalmente a sua lente, que isso não faz o menor sentido, que isso não é razoável, que te eliminar por conta disso não é razoável e não é proporcional, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que há essa divisão no Poder Judiciário, né? De uma boa parte do Judiciário entender que deve prevalecer o edital nesse aspecto, e a outra boa parte do Judiciário entender que não, que o edital, nessa situação, nessa questão de acuidade visual, de exigir sem o uso de correção, o edital agiu de forma ilegal
de forma incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E é isso que eu defendo aqui no escritório, beleza? Pessoal, vou dar uma dica de ouro para você. Eu vou te dar uma dica de ouro. Você teria que me agradecer isso aqui pro resto da tua vida. O advogado que você for contratar, se, né, você for contratar algum advogado que vá entrar com ação judicial seja para tentar prevenir a tua eliminação, seja para tentar combater, reverter a tua eliminação, esse advogado, vou ser bem sincero com você, não entre com mandado de segurança. Só para eu explicar essa questão técnica, mandado de segurança é um tipo de ação judicial que serve para garantir direito líquido e certo. E o mandado de segurança ele é protocolado na vara da Fazenda Pública e tem como segundo grau Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Esse é o segundo grau, tá? Não entre com mandado de segurança por dois motivos. Primeiro, que as decisões majoritárias tanto das varas de fazenda pública quanto principalmente o Tribunal de Justiça, e hoje, quando você entra com ação, você tem que já pensar no segundo grau, na verdade, principalmente você precisa pensar no segundo grau. A maioria das decisões que nós tivemos acesso na vara de fazenda pública, primeiro grau, e no Tribunal de Justiça, ou seja, por meio dos mandados de segurança, foram improcedentes. Por outro lado, eu tive o que eu pude ter acesso tanto por questões de processos que eu ajuizei, quanto processos que outros advogados ajuizaram no Juizado Especial de Fazenda Pública, a turma recursal, e eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, a turma recursal já consegue ter um entendimento muito mais favorável para o candidato, para você, candidato, do que o Tribunal de Justiça. Então veja bem, só para resumir isso que eu falei. Uma coisa é mandado de segurança na vara de fazenda pública, que tem como segundo grau Tribunal de Justiça. Velho, quase certo que se você entrar com mandado de segurança, você vai perder a sua ação que discuta a acuidade visual. Por outro lado, se você entrar com uma ação anulatória de ato administrativo lá no Juizado Especial da Fazenda Pública, que é o primeiro grau, né, o juiz de primeiro grau, aí beleza, vai vir uma sentença que pode ser procedente ou improcedente, mas aí depois vem a turma recursal e a turma recursal em diversas decisões judiciais entenderam que essas exigências contidas no edital de exigir que a acuidade visual seja feita sem o uso de correção, não permitir, né, o uso de óculos ou de lente, que isso é irrazoável, é desproporcional, ou seja, é ilegal. Então, essa dica é de ouro. Prefira entrar com ação anulatória de ato administrativo no juizado especial do que mandado de segurança. E outra coisa, tá? Essa situação de juizado especial, eu vi decisões favoráveis e várias também no primeiro grau do juizado especial. Ou seja, sem precisar ir para a turma recursal. Mas aí o Estado, depois de decisões favoráveis de primeiro grau, o Estado recorreu, ou a banca, mais o Estado nessa fase, né? Recorreu, e aí saíram decisões da turma recursal, e algumas delas, várias delas, mantendo decisões favoráveis de primeiro grau, ou reformando decisões desfavoráveis de primeiro grau. Mas o fato é que é isso. A dica que eu te dou valiosa é essa, né? Quando você for ver o teu advogado para entrar com ação judicial, for contratar o advogado, que o teu advogado tenha em mente que ele precisa entrar com uma ação anulatória de ato administrativo e não com mandado de segurança. Outra coisa também, é o que eu ia falar, acabei esquecendo, mandado de segurança não permite produção probatória. E tem um Diego, pô, já falei o nome do juiz. Tem um juiz de uma das varas dos juizados especiais de fazenda pública de Curitiba que autorizou a realização de perícia, né, de prova pericial no decorrer das ações. Ou seja, imagina assim, você é meu cliente e você é um cara que questiona a validade do exame de acuidade que foi feito lá no ESAF presencial. Porque você sabe, né? O edital ele fala que vai ter um primeiro momento que você vai apresentar os documentos de forma online e aí vai ter o ESAF presencial. Você vai lá. E lá você vai ser submetido ao exame de acuidade visual, aquele das letrinhas, que você fica longe e tem que enxergar. Então, o candidato que questiona sobre isso fala: não, eu tenho acuidade sim, mas naquele dia estava escuro o ambiente, ou naquele dia não sei o que lá. Enfim, ele critica a forma como foi aplicado esse exame pela Polícia Militar. Esse candidato vai, o advogado vai poder pedir
a produção de prova pericial. E o juiz vai poder nomear um perito imparcial, ou seja, não é do Estado e não é seu, não é nosso, que vai fazer, reaplicar a acuidade, o exame de acuidade visual em você. E, como eu observei em várias decisões judiciais dos juizados especiais de Curitiba, quando o perito ia lá e falava, ó, ele atingiu sim a acuidade necessária, o juiz, no final, dava a sentença procedente. Então, pessoal, ainda, né, me estendendo bastante, não era para perder tanto tempo assim, só nesse tópico, mas não entre com mandado de segurança, entre com ação anulatória de ato administrativo. É isso que você tem que fazer no juizado especial, tá bom? Qual que é a outra situação que eu queria destacar já também? Alessandro, você me pergunta, o que que mais deu, né, de problema? O que que você percebeu no último concurso público aí que aconteceu? Bom, veja bem, o que que aconteceu com muita frequência? Tinha muito candidato que, na hora do EXAF online, na hora de mandar toda aquela documentação exigida no edital pelo portal da banca, né? E o último concurso foi quem organizou foi a UFPR, né? A Federal do Paraná. Tinha um portal que você tinha que entrar lá, enviar a documentação. Provavelmente vai ter isso nesse concurso também. Vai ter a fase online de enviar a documentação. Tinha muito candidato que mandava um laudo top. Tipo assim, nossa, o cara enxerga tudo perfeitamente e sem o uso de correção, sem óculos, certo? Mas aí, quando chegava lá no dia do exame presencial, o cara era submetido a essa avaliação oftalmológica e não enxergava nada, não enxergava quase nada, e muitas vezes nem era por problema de aplicação lá da PM, e sim porque ele realmente tinha uma visão prejudicada, tá? É como se, ao enviar o documento online, é como se você, candidato, tivesse um médico que te ajudou, que falou, ó, vou quebrar essa para você, vou mandar esse documento aqui, então, ó, tá perfeito, tá cobrindo, né, tá atendendo a exigência do edital, só que você se esqueceu que quando for no exame presencial, você vai ser submetido à avaliação oftalmológica novamente. E o que que aconteceu com bastante frequência, pessoal? Essa disparidade absurda, né, de no EXAF online ter mandado um documento perfeito e no EXAF presencial ter atingido uma acuidade péssima. E isso, o Estado do Paraná acabou usando como um argumento de má-fé do candidato, falando, ó, esse candidato certamente apresentou um documento falso. Tanto que, olha lá, ó, o online que ele mandou tava top. E esse agora que ele fez lá na Polícia Militar tava péssimo. Ou seja, o que justifica essa disparidade? O Estado argumentou isso em vários processos. E o Judiciário comprou essa argumentação. E, cara, experiência própria. Quando você pega, né, quando o juiz entende que você está agindo de má fé, que você no começo enviou um documento, ele não tem prova, mas ele vai ter isso na cabeça dele. E ele entender que você enviou um documento, o primeiro documento que você enviou for falso, cara, já era. Tipo, pode tirar da tua cabeça a chance de reverter eventual eliminação de acuidade visual. Então, outra dica preciosa, valiosa que eu passo aqui para você. Você é um cara que sabe que você não vai conseguir atingir a acuidade visual sem o uso de correção. Você só consegue atingir com o uso de correção, com o uso de óculos ou de lente. O que que você vai fazer? Você vai pedir para o teu médico fazer os exames com e sem correção, tá? Ou seja, sem correção, você vai enviar o laudo também, você vai falar, né? Você vai enviar e a banca, a PM, vai ver que você não atinge a tua acuidade visual sem correção. Mas você vai mandar também um exame com correção mostrando que atinge a acuidade visual com correção. Você tá me entendendo? Isso é muito importante. Então, não sei como que o médico vai fazer. Se um laudo só ele vai por tudo, ou se ele vai fazer um laudo com e um sem correção. Mas o importante é que você mande os dois. Ah, Alessandro, mas eu vou estar confessando que eu não tenho acuidade visual. Vai. Por quê? Para evitar essa situação que eu acabei de falar anteriormente, e que eu vi muita gente se lascar, porque o juiz entendeu que esse cara mandou um documento falso no começo, tá? Você vai, o que que você vai fazer com isso? Você vai mostrar a tua boa fé de, ó, o juiz vai ver isso, que desde o começo você sempre mostrou, né,
para a Polícia Militar do Paraná que você sem óculos ou lente não atingir a acuidade visual, mas com óculos e lente atinge normalmente a acuidade visual. Por quê? Depois na atuação, tá? Lá na atuação judicial, eu, ou se eu for seu advogado, ou qualquer outro advogado que atue, aí eu recomendo contratar um advogado especialista, né? O advogado vai argumentar isso. O advogado vai utilizar a tua boa-fé para mostrar que você nunca tentou esconder, tá, da Polícia Militar, que você não atingia a acuidade visual sem o uso de correção, e o advogado vai usar a principal argumentação nessa situação, que é razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, não tem porquê, não é justo, não é razoável, não é proporcional, não faz o menor sentido um candidato ser eliminado porque não atingiu a acuidade visual sem o uso de correção. Desculpa, pessoal, tá difícil aqui. Sendo que é, durante o exercício da função vai usar correção normalmente, sabe? Então, facilite a argumentação para o teu advogado, porque o juiz do teu caso vai ter acesso, então, a essa argumentação jurídica acerca dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda o teu advogado vai explorar a tua boa-fé de ter sempre comunicado para a Polícia Militar do Paraná que sem correção, você não atinge a acuidade necessária. Não caia na tentação de primeiro mandar um exame top, falando que você atinge a acuidade, que a sua visão é perfeita, sem o uso de correção, porque no dia lá você vai se enroscar e essa situação de ter mandado um exame top primeiro vai ser considerado em seu desfavor. Tô falando isso porque eu vi isso acontecer no último concurso da Polícia Militar. Beleza? Então, para finalizar esse tópico, minha dica é: você que sabe que não vai atingir a acuidade necessária, passa, peça para o seu médico fazer então com correção, sem correção, envie os dois e depois, né, sendo eliminado, que tudo indica que vai acontecer, né, porque a Polícia Militar, ela vai seguir o edital e o edital vai mandar eliminar. Mas sendo eliminado, aí você vai entrar com recurso administrativo para explorar, esgotar todas as tentativas administrativas, já fundamentando, tente antecipar teses jurídicas. Nós aqui trabalhamos também com recurso administrativo, mas não é obrigatória a contratação de advogado para isso, né? Mas recomenda-se já fazer muito bem feito, porque você está só plantando a semente ali para a tua ação judicial, que é o que efetivamente pode te devolver para o concurso público. Tá bom? Ficou bem entendido essa situação? Qualquer coisa você me pergunta aqui, porque essa parte, essa dica é extremamente importante, beleza? Bom, enquanto eu não lembro de outra coisa, até para complementar essa situação que eu tô falando para vocês, eu vou compartilhar minha tela aqui. Ó, isso aqui, você tá vendo a mesma coisa que eu, né? Cadê onde aumenta? Aqui, ó. Eu não tá aqui porque em cima tá o nome do candidato e eu não vou expor ele, tá? O que que é isso aqui? Esse aqui é um relator. Relator é um juiz de turma recursal, ou seja, é um caso que foi lá para o segundo grau. Isso aqui. Isso aqui é uma ementa. Ementa são as coisas que tem nos acórdãos, né, nas decisões do segundo grau, que é um resumo do caso. Então veja bem o que, que consta aqui, ó. Aqui dá para ver que o recorrido é o estado do Paraná, tá vendo? Ou seja, o candidato perdeu no primeiro grau e ele recorreu para o segundo grau. Então aqui consta, ó, recurso inominado, juizado especial da Fazenda Pública, que é onde você tem que entrar com a atuação. Ação em face do Estado do Paraná, sentença de improcedência, perdeu no primeiro grau. Insurgência recursal da parte reclamante que merece acolhimento, ou seja, o candidato perdeu no primeiro grau, recorreu, e aqui o juiz está falando, juiz de segundo grau, o relator ali, ó, o Marcos Vinícius Schiebel, sei lá como fala o nome dele, merece acolhimento. Concurso público, cargo de soldado da Polícia Militar, edital 01/2020, foi o último. Autos remetidos à Justiça Estadual por decisão da Justiça Federal e tal. Desclassificação por inaptidão física em relação à acuidade visual. Regra prevista no edital. Desproporcional e desarrazoada. Ato administrativo nulo. Precedentes desta quarta turma recursal. Sentença reformada. Ó, se você for advogado e está assistindo esse vídeo, me agradeça, por favor, tá? Que eu tô te dando aqui várias dicas valiosas para você ajudar o teu cliente também, beleza? Então, olha isso que eu acabei de ler para você. O juiz, nessa ementa, ele reconheceu
que está previsto no edital, né? Então, cadê a parte, ó? Desclassificação por inaptidão física em relação à acuidade visual. Regra prevista no edital. Porém, desproporcional e desarrazoada. Ato administrativo nulo, sentença reformada. Precedentes da quarta turma recursal. O que é isso, precedente da quarta turma recursal? Tiveram vários outros julgados. Precedentes é isso, julgados anteriores do mesmo tema. Entende? E aqui ele fundamenta, velho. Olha que coisa mais linda que ele fala aqui. Quer ver, ó? Tem uma parte aqui, ó. Então, sendo assim, verifica-se equivocada a conclusão do juízo sentenciante, uma vez que a desclassificação do candidato do certame em razão de dificuldades de acuidade visual sem correção ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, distanciando-se de seu real propósito, motivo pelo qual a norma estadual supramencionada deve ser afastada. A norma estadual supramencionada deve ser afastada, ou seja, o juiz da turma recursal segundo grau está invalidando a norma estadual que fala que precisa ser feito o exame de acuidade visual sem o uso de correção. E o juiz continua, ó. Além disso, no caso em tela, há provas suficientes nos autos demonstrando que o candidato, ora recorrente, possui plenas condições de exercer a função de cargo almejado, sem colocar em risco a segurança, sua segurança ou da coletividade. Inclusive, corroborando com a inexistência de incapacidade da parte reclamante, consta nos autos de origem certificado de curso de formação de material bélico, né, tal, não sei o que lá, além de diploma de melhor atirador combatente. Isso é uma coisa que eu faço com os meus clientes, tá? Que e aí, o que que você tem de qualificação? Você tem curso disso, daquilo, daquilo? Manda para mim, porque a gente explora também em ação judicial, entendeu? Então, ó, outra coisa, olha isso. Observa-se que policiais em pleno exercício de suas funções, utilizam lentes corretivas ou óculos sem que isso prejudique o seu desempenho, o que evidencia a falta de razoabilidade na exigência constante no edital. Olha isso, gente. Falta de razoabilidade, ou seja, tá no edital, mas não é razoável, tem que ser invalidado. Assim, a exclusão do certame do candidato com base na regra da acuidade visual do edital é ilegal e desproporcional, uma vez que a utilização de correção óptica, como lentes de contato ou óculos, assegura plena recuperação da capacidade visual. Gente, isso aqui é do último concurso, tá? O último concurso, como você pode ver, diversos precedentes da quarta turma recursal do Paraná, ou seja, quem entra com mandado de segurança nunca vai chegar nessa quarta turma recursal. Nunca. Porque o segundo grau de mandado de segurança é outro. É o Tribunal de Justiça, que já é ruim para nós. Ó, ele cita aqui precedentes de 27/10/2024, aí um pouco mais antigo, né? 29/6/2020, 23/11/2024. Ou seja, diversos casos recentes, tá? Esse aqui que eu tô lendo, olha isso, pessoal. 18 de julho de 2025, essa decisão judicial. Ou seja, vocês acham mesmo que aquilo que está no edital é regra absoluta? Ou será? Porque sempre vai ser isso, tá? Estado e banca defendendo o princípio da vinculação do edital, e um advogado, bom advogado, que sabe lidar com concursos, que sabe atuar com concurso público, argumentando muito bem princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que nesse caso aqui, tá, teve um julgamento procedente. Então eu até nem queria ter exposto o nome do candidato, né, mas ante o exposto, a quarta turma recursal do juizado especial resolve por unanimidade dos votos, ou seja, todos os juízes aqui, ó, foi presidido pelo Marcos Vinícius, relator, com voto, e participaram Ademar Sternardt e Thiago Gagliano. Os três entenderam dessa forma. Entenderam que a eliminação por exigência de que o exame da acuidade visual fosse feito sem correção é ilegal. É ilegal. Agora, se você lá no comecinho ir lá e ficar apresentando documento suspeito, né, apresentar um documento sem correção, top. E aí depois, quando você comparecer lá, né, comparecer presencialmente é até pleonasmo. Mas quando você for lá no ESAF presencial, o teu exame der um resultado muito, mas muito divergente, cara, aí já era, porque o juiz vai ver a tua má fé e ele vai inverter todo esse raciocínio
que eu mostrei aqui pra você. Então, cara, olha esse conteúdo. Olha isso que massa, velho. Olha isso que relevante, que massa. E aí eu falo pra você que me questionou também sobre, faço ou não cirurgia refrativa, tal. Ó, nessa situação aqui precisa fazer cirurgia refrativa? Não. Você vai você mesmo fazer a tua acuidade visual sem correção, a tua acuidade visual com correção, manda os dois. Se puder, manda um laudo também. Puder não, isso é importantíssimo, na verdade. Importantíssimo, tá? Chamando a atenção de vocês aqui. Manda também, ó, importantíssimo. Manda também um laudo do médico falando que você com correção, pode exercer as funções naturalmente, sem pôr em risco a você mesmo ou a sociedade ou qualquer outra pessoa, tá? Porque os juízes também consideram muito os laudos médicos nessa etapa do ESAF em geral e também nessa questão que envolve especificamente a acuidade visual. Então, cara, você vai fazer a cirurgia refrativa? Não precisa. Não precisa, porque tem essa tese fortíssima aqui para ser explorado no caso de acontecer a tua eliminação. Você já fez cirurgia refrativa? Eu falo para você o seguinte, ó, deixa eu compartilhar a tela aqui mais uma vez. O mesmo entendimento aqui, ó, nós encontramos também no judiciário. Então, ó, tem essa ação judicial aqui, tá? Isso aqui é uma decisão de primeiro grau, né? E olha que legal essa argumentação aqui, ó. Apesar da etapa em comento possuir amparo no artigo 21, 2 da lei estadual tal, que dispõe como condição para ingresso ter capacidade física comprovada pelo Serviço de Saúde da corporação, entendo que a limitação temporal para a realização de cirurgia refrativa de 180 dias, prevista no anexo 4 do edital de abertura, extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Então você fez cirurgia refrativa e não observou o prazo. Não observou o prazo. Cara, tem decisão judicial favorável aqui para você também. Aquele prazo de 180 dias que eu tô falando, né? Tem decisão favorável para você aqui também. O que você precisa fazer é ser transparente e não cometer o erro de mandar documentação suspeita, documentação claramente, enfim, que claramente é muito diferente, né, contrária àquela conclusão que eles vão ter de você quando da realização do exame presencial, tá? Então, olha o que disse o juiz, ó. Então, a controvérsia reside quanto à legalidade do critério utilizado pela parte requerida para desconsiderar a aferição da plena capacidade visual do candidato, excluindo aqueles candidatos portadores de deficiência visual em grau pequeno e corrigível com lentes ou cirurgia, como é o caso da parte autora, que, tendo realizado a intervenção cirúrgica, na data do exame apresentou a suficiência médica exigida, somente tendo sido declarado inapto em razão da inobservância do prazo estabelecido para a realização do procedimento cirúrgico. Olha isso, cara. Ó o juiz, ó. Ora, a administração pública, ao editar os requisitos necessários para o ingresso na carreira pública, deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eis que somente deverão ser estipulados requisitos específicos a partir do momento em que o cargo a ser preenchido necessite de exigências para tanto. O princípio da razoabilidade subsume aquele que exige proporcionalidade, justiça e adequação. Ou seja, aqui ele está querendo dizer o quê? Ó, aqui, ó. Esse aqui é o X da questão. Entendo que não é razoável excluir do concurso público candidato portador de deficiência visual corrigível por meio de instrumentos, óculos ou lentes, ou intervenção cirúrgica como requerente, em especial quando a deficiência não mais subsiste, friso, desde a data da realização do exame médico. Ou seja, esse aqui, de novo, é uma situação de uma pessoa que foi eliminada porque não observou o prazo para a realização da cirurgia refrativa e ele foi eliminado. Então, assim, é óbvio, cara, porra, desculpa o palavrão aí, pessoal, mas se na hora da apresentação da documentação o cara atinge a acuidade visual porque ele fez uma refrativa, qual que é, e perfeita, ele atinge a acuidade visual sem o uso de correção. Velho, por que que o Estado vai barrar esse cara que tá com a visão perfeita agora? Então, nessa situação aqui, ó, julgo procedente a pretensão, ou seja, o candidato teve a anulação da sua eliminação. Então, eu acho que com isso aqui, pessoal, eu abordo as dúvidas de vocês com um vídeo longo, né? Mas seria muito interessante que vocês conseguissem assistir o vídeo do começo ao final. E qualquer dúvida adicional que vocês tiverem, faz o seguinte, comenta aqui abaixo ou manda para mim no WhatsApp. Me acha lá no Instagram também, Alessandro Rodrigues ADV.
beleza? E assim, a gente pode avaliar a tua situação, ver alguma possibilidade de entrar com alguma ação preventiva, tá? Ou simplesmente te orientar adequadamente a como que você deve proceder nessa etapa, que infelizmente, né? Você que, assim como eu, se eu tiro isso aqui, minha visão fica ruim pra caramba, infelizmente, tudo indica que na etapa administrativa você vai sim ser eliminado. Mas se você souber recorrer administrativamente, fazer um bom recurso, se você tiver enviado a documentação médica do jeito que eu orientei aqui, e se você tiver um bom advogado, contratar um bom advogado para saber te defender, você tem boa chance de reverter a tua eliminação, tá? Essa situação da refrativa, que eu falei aqui por último, infelizmente eu tive um candidato, infelizmente, eu entrei lá na vara de Fazenda Pública por mandado de segurança. Então, o que eu falo para vocês aqui é por experiência, né? Eu entrei na vara da Fazenda Pública lá atrás, lá no começo de tudo. Não tinha essa jurisprudência formada aqui na turma recursal como hoje tem. E essa mesma situação do cara com a visão perfeita hoje, ele foi eliminado. Foi eliminado do concurso. E a gente não conseguiu reverter porque o Tribunal de Justiça preferiu aplicar para ele a vinculação ao edital do que a razoabilidade e proporcionalidade. Hoje, se você for consultar um advogado, ele vai falar: ih, tá em edital. Um advogado que não entenda do assunto. Ih, tá no edital, não tem o que fazer. Já era, infelizmente, estuda para próximo. E, velho, não é assim, tá? Por mais que muita gente entende que o edital é a lei do concurso público, edital não é lei nenhuma, mas sim ato administrativo. São as regras do concurso público e que está sujeito ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Então, se tiver alguma coisa lá que é desarrazoado, desproporcional, o Judiciário pode anular aquela previsão editalícia, tá bom? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado, esclarecido muitas dúvidas, tá? E permaneço à disposição. Um forte abraço, até a próxima.